Boa tarde a todos. Este é um protesto contra a censura na internet. Nós somos um grupo de estudantes universitários apartidários. Decidimos organizar isto por amor ao internet livre. Eu vou estar aqui a falar da diretiva e dos artigos com os quais temos problemas, mas eu não sou um especialista, que fique claro. Eu sou só um cidadão preocupado que se tentou informar o melhor possível no tempo que teve. O objetivo que temos com este protesto é o de informar os nossos eurodeputados para votarem contra a diretiva, para que ela possa ser discutida e editada e os artigos 11 e 13 removidos. O objetivo secundário é reunir aqui uma comunidade de pessoas com valores semelhantes para nos voltarmos a juntar, esperemos que com mais gente, no fim do ano, que é quando a lei vai ser votada na sua versão final. Há 27 outros protestos na Europa a acontecer, um deles no Porto, agora, ao mesmo tempo que nós. Eu quero dizer que este tipo de protestos e manifestações, temos petições para assinar. Falem com a Beatriz, ela tem um iPad, para assinarem a petição. Estes protestos são muito importantes. A ACTA, a SOPA, a PIPA, foram leis que ameaçaram a internet da mesma maneira e foram paradas por pessoas como nós, que se manifestaram, que mandaram e-mails a eurodeputados e a membros do Congresso americano. E foram paradas, tal como esta vai ser. Nós somos a geração que cresceu na internet. Nós somos a geração que dá valor a poder comunicar, a poder partilhar, a poder inovar em conjunto na internet de uma forma livre e sem supervisão de governos e de dinheiro opressor. Uau, ok. A internet é uma ferramenta democrática fundamental. Não sei se se lembram da Primavera Árabe, o mundo árabe, o norte da África, o Médio Oriente. Houve revoltas por todo o mundo árabe, graças à internet, planeadas pelo Twitter, pelo Facebook, entre cidadãos. E foram revoltas que suplantaram regimes. Esta reforma proposta limita a participação democrática de toda a gente que usa a internet, porque limita o acesso à informação. O acesso à informação é fundamental para uma participação democrática, óbvio, e potencia modelos de negócios de grandes conglomerados de mídia. É importante proteger copyrights, isto é uma forma de copyrights, mas não assim. Esta lei é vaga, esta lei é mal escrita, esta lei viola as tuas liberdades básicas. Um comitê europeu, chamado Júri, está encarregue de passar ou não esta lei para ser votada em Parlamento Europeu, esta semana, dia 5. Um dos integrantes da Comissão é António Marinho Pinto, o deputado português, que contra as recomendações de centenas de cientistas, dezenas de organizações de direitos humanos e de liberdade de expressão, votaram a favor da lei e ela agora vai ser votada no Parlamento. Eu peço-vos que peçam aos vossos eurodeputados através daquela petição, telefonem-lhes para votarem contra a lei, para que ela seja remendada e para retirarem os artigos 11 e 13. Vamos dar um intervalo agora, podemos conversar, podemos olhar para os cartazes e daqui a mais um pouco eu vou-vos falar do artigo 13, a seguir eu vou falar do artigo 11, depois vamos jogar num jogo, vai ser giro, e no final vamos ver como é que os outros protestos europeus estão a sair. Vamos mostrar fotos a quem quiser e vamos falar em geral um bocadinho. Obrigado por estarem aqui e vamos, força com isso. Olá, caros ouvintes. Como prometido, aqui estamos nós no início da manifestação do protesto contra a censura que nos querem fazer na internet. E para estar aqui à conversa connosco, temos nada mais nada menos que Francisco Carvalho, que começou este protesto aqui em Lisboa, e mandar um grande abraço ao Rui, que está a liderar também os protestos no Porto. Rui Campos, que também comentou aqui o podcast. Francisco, como é que surgiu esta tua ideia de fazer este protesto? Um grupo de ativistas holandeses que via fazer um protesto sobre esta mesma lei na Haia, na Holanda,
Estou no Reddit de Portugal, com a lista dos protestos que iam haver pela Europa. Eu reparei que não ia haver nenhum protesto em Portugal e decidi que era a minha responsabilidade de fazer isto cá, tipo, demonstrar a nossa vontade, demonstrar a nossa vontade aos nossos eurodeputados, certo? Nossos objetivos são fazer com que eles repilam esta lei no Parlamento para que ela possa ser discutida e alterada por todo o Parlamento desta vez, porque tinha sido discutida e aprovada apenas por uma pequena comissão. E um objetivo secundário é reunir aqui gente com ideais semelhantes que se preocupe com a internet da mesma maneira que nós nos preocupamos, para estarem em contacto e para participarem nos protestos que vão haver mais para o fim do ano, quando a votação final da lei ocorrer. Sumariamente, o que é que esta lei prevê, o que é que esta lei pretende? Certo. A lei, sendo muito resumido, propõe uma espécie de filtro de upload a sites e plataformas de conteúdo uploadado pelos users, pelos utilizadores. Isto quer dizer que conteúdo que seja considerado em violação de copyright pode ser removido antes de ser uploadado e postado e visível pelos utilizadores. Isto é claramente uma grande violação à nossa liberdade de expressão, porque quem fica com a autoridade para decidir o que é ou não violação, à primeira vez, são as plataformas e os sites de conteúdo uploadado por utilizadores. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se um criador que tenha postado um trabalho de sátira, crítica, um meme, conteúdo educativo também. Um podcast. Conteúdo legítimo que por acaso inclua de forma secundária conteúdo que esteja sujeito a direitos de autor, pode ser removido antes de ser uploadado, e quando quiser reaver o seu post, contestar, a decisão está nas mãos da plataforma. E caso leve o assunto a um tribunal, certo? Caso conteste isto judicialmente, a lei é muito vaga e há muita margem de manobra para as empresas se protegerem, e acaba por ser muito custoso e muito demorado, e é impraticável para um criador pequeno contestar isto em tribunal. Eu estava a pensar isto em casa, que é, se nós formos a ver as nossas próprias teses de mestrado e doutoramentos e tudo isso, sim, os trabalhos, qualquer trabalho da faculdade, quer dizer, caímos no ridículo de já ninguém poder criar nada, porque, enfim, nós vivemos no século XXI, já existiram pelo menos 21 séculos para trás, ou 4 mil anos de história, sim, e portanto, quer dizer, nós já não vamos reinventar a roda, não é? Portanto, certo, até que ponto é que isto é no mínimo ridículo? Isso acaba por cair porque essa questão das paródias, porque essa questão das paródias, quer dizer, as paródias só podem existir se existirem um original, por exemplo, não é? Sim. Claro, mas pronto, a história de não haver nada novo acaba por ser uma questão de lei de copyright mais em si. Isto é a aplicação da lei à internet. Mas o que vai acontecer mesmo é que esta lei também afeta publicações científicas e sites de publicações científicas. E a reforma de copyright como um todo tem outro artigo que nós não estamos a protestar aqui, que é o artigo 3, ou 5, se não estou em erro. O 3 pode ser o de data mining, que afeta o acesso a publicações científicas para certos propósitos, certo? Que não sejam só o de leitura ou de citação em artigos, que acaba por restringir o acesso à informação pública, não é? Exato. Que é essencial para a democracia. A liberdade que a internet nos possibilita, não é? Absolutamente. Eu quero dizer só uma coisa, que é esta geração é a geração que cresceu com a internet, que sabe o que é viver na internet, que sabe o que é... E já não sabe o que é viver sem. Isso não interessa, porque a internet é uma plataforma, a internet é um habitat, certo? É um potenciador da expressão humana e da comunicação, da colaboração. E estamos a ser ameaçados por políticos que não têm experiência quase nenhuma da internet, que para eles a internet é praticamente só a Google e o Facebook, as grandes corporações, e tentam limitar essas corporações, limitando a internet como um todo. Eles não têm noção. É um caso... Eles não têm legitimidade para legislar. Não têm legitimidade para legislar sobre a internet. Porque, por exemplo, eurodeputados
que entendem a importância da internet e que percebem como é que isto ameaça a liberdade como um todo, como a Júlia Reda, eurodeputada por trás do movimento Save Your Internet, que é o movimento no qual nós nos baseamos. Ela agregou muita informação, ela agregou muitas cartas abertas com centenas de cientistas que foram prontamente ignoradas pela Comissão Júri, que é a Comissão de Legal Affairs da União Europeia, que aprovou esta lei para ser votada agora em Parlamento. É estúpida, ela foi ignorada, tal como todos estes cientistas, todas estas organizações de direitos humanos. É inaceitável. Inaceitável, isto é uma democracia, o povo deve ser ouvido, os especialistas devem ser ouvidos. Não é servir os interesses de grandes corporações. O lobbying é ridículo e deviam ter vergonha. Marinho e Pinto, estou a olhar para si. Há aqui uma coisa que é importante nós sabermos, que é, neste momento aqui no Lar Camões, onde nos encontramos, o podcast é o único veículo de comunicação social, por assim dizer. Certo. Ou seja, se não fosse a internet, muitas coisas não passavam, não é? As pessoas não tinham acesso. E, portanto, eu gostava de, às vezes, ponho a pensar como é que seria a China e a Coreia do Norte, por exemplo, com internet de livre acesso, por exemplo. Seria muito diferente, não é? A China, com a internet censurada pesadamente, há pouco tempo teve protestos, se não estou em engano, na Praça Tiananmen, acho eu. Sim. Sim. Em Hong Kong também. Hong Kong que é o servidor que os chineses usam, porque é o único servidor que está livre. Pronto. De censura. Certo, houve protestos com um impacto, protestos muito grandes. É imaginar isso pela China toda, certo? Pronto, eu quero só acrescentar uma coisa, que é a internet é uma ferramenta fundamental para a democracia em si. A Primavera Árabe, por exemplo, é um exemplo claro de como é que a internet, através do Twitter, principalmente, atiçou revoluções por todo o mundo árabe, norte da África, Médio Oriente, revoluções com impacto duradouro. Mandaram regimes abaixo. Regimes opressivos. E sem internet isto não tinha acontecido. Exatamente. Francisco, muito obrigado pelas tuas palavras. Caros ouvintes, vamos continuar aqui a falar com mais manifestantes, com conhecidos e desconhecidos que hoje se encontram aqui a protestar por uma internet mais livre e, como é óbvio, o podcast à conversa com associa-se à justa causa que é a defesa da liberdade na internet. Caros ouvintes, estamos aqui de volta, desta vez com o Rui Seabra, que se junta aqui ao protesto. Sr. Rui, porquê que se junta aqui ao protesto? Ora bem, há uma proposta diretiva para rever o direito de autor na sociedade de informação e esta proposta diretiva vai introduzir vários pontos problemáticos, dos quais dois deles, que são os que mais me motivam, são o 11 e o 13. O 11º impõe o licenciamento dos links, ou seja, eu para poder linkar para um artigo num site qualquer teria que ter uma licença do outro lado, isto viola um princípio da internet. Para mim não importa quem é que vai pagar esta licença, só o facto de estar a exigir uma licença é uma coisa que é absurda. Mas pior do que este artigo 11, na minha opinião, é o artigo 13, onde se impõe a criação nas plataformas online de robôs, software, portanto, que analisa os conteúdos publicados pelas pessoas de acordo com um conjunto de regras e antes de publicar esses conteúdos vai avaliar sobre essas regras se podem ou não ser publicados. Isto chama-se censura. Hoje existem algumas pessoas que se acham no divino direito de, por impedir uma suposta pirataria, censurar as pessoas ou sujeitá-las ao lápis azul de uma censura, mas amanhã poderá ser um conteúdo subversivo, alguém que não goste do atual presidente, alguém que não goste de um governo, alguém que esteja a apelar às pessoas para participar numa tal manifestação. Sim. Portanto, abusar de um mecanismo, uma vez que já esteja colocado em prática, é extremamente fácil. Portanto, é importante não aplicar censura online. Sim, porque senão, isto é um dos grandes critérios que têm dito, é para combater as fake news. Ora, quem mais fica protegido com isto são justamente os jornais, que são eles quem produz as fake news. Pronto, quem fala que é para proteger contra fake news está a mentir, porque estão a querer criar um fantasma ou um espantalho, porque assusta as pessoas e diz então façam um favor de ir em frente, de dizer vamos combater as notícias falsas. Mas na realidade o que estão a querer fazer é precisamente impedir as pessoas de publicar links para os sites normais, ou seja, o que é que vai acontecer? Vão publicar links para os sites não normais. O que é que vai acontecer às pessoas?
podem não conseguir ter o seu comentário publicado porque tem o termo incorreto lá dentro, porque uma máquina qualquer de censura achou que aquilo batia certo com um direito de autor de um fulano qualquer e impede a publicação daquele conteúdo, quando até pode ser uma paródia. Já agora, para quem não sabe, a paródia em Portugal não é autorizada. Ficamos agora aqui a saber, possivelmente muitos dos caros ouvintes não o saberiam. Rui, muito obrigado pelo seu contributo. Continuamos aqui a recolher mais testemunhos nesta manifestação. Caros ouvintes, agora encontro aqui entre dois manifestantes. Diz-nos porque é que te associaste aqui à manifestação. Eu associei-me a esta manifestação porque acredito que a liberdade de expressão é muito importante para todos nós como cidadãos de países livres e acho que devemos lutar por ela quando ela está ameaçada, como neste caso específico. Tu fazes aqui uma referência ao 1984, um livro de Orwell. Sim. Estamos a viver tempos parecidos? Eu acho que sim, eu acho que muitas das situações que acontecem hoje em dia quase que parecem tiradas assim num livro de Orwell ou de uma distopia qualquer. Distopia. Sim. Portanto, neste caso, o Big Brother seria justamente a União Europeia, Sim, exatamente. que prevê a fraternidade entre os povos, não é? Sim. E agora aqui do meu lado direito temos um cartaz que diz, desta vez não é uma cadeira que vos salva de um lápis azul. Exato. Porquê? Porque basicamente eu estou aqui, pronto, tal como a minha amiga, para defender a liberdade de expressão na internet. Basicamente, este artigo que se quer implementar é como voltar ao tempo de Salazar, em que não se podia fazer nada porque havia, como eu falo aqui, do lápis azul. Agora pior porque é uma coisa metafísica, não existe fisicamente, não é? Exato. O que é que tu tens medo que desapareça na internet? Memes. É o que mais te assusta que desapareça? Não, isto era apenas uma piada. Mas basicamente o que eu tenho medo é que as pessoas não possam expressar-se livremente na internet naquilo que elas pensam que sejam censuradas por isso, por exprimirem os seus pensamentos na internet. Basicamente é o meu maior medo com isto. Uma mensagem para os nossos caros ouvintes. Manifestem-se tal como nós. Pedia a mesma coisa? Sim, juntem-se ao movimento e lutem pela vossa liberdade de expressão. Mais uma vez, caros ouvintes, estamos aqui então com manifestantes e vamos voltar dentro em seguida. Olá, caros ouvintes, estamos agora aqui com um caro ouvinte, João Vasco, que respondeu ao apelo do podcast e junta-se aqui a nós neste protesto. João, o que é que te leva a estares aqui? E desde já, obrigado por seguir e subscreveres o podcast. A mim esta parece-me que é uma causa muito importante, quando o que está em risco é a liberdade de expressão, é a própria, é um pilar essencial da democracia e na verdade está na base de uma discussão informada e capaz sobre todos os outros assuntos, portanto é um tema mesmo basilar e que apesar disso, e se calhar não por acaso, não tem tido repercussão nenhuma nos meios de comunicação social tradicionais. Eu acho que nesse aspecto acho que há uma certa miopia na visão, portanto eles de alguma forma sentem que se calhar pressentem que a oposição popular, se informada, haveria uma grande oposição a esta medida e no entanto, por outro lado, acreditam, e aqui eu acho que é um erro de análise, acreditam que esta medida os pode favorecer. Eu acho que isso é uma forma miúpe de ver os problemas do jornalismo, acho que pelo contrário importaria fazer o máximo por informar o público com o máximo de qualidade e portanto não é por aí, não é escudando-se de alguma forma neste tipo de legislação que se vai conseguir inverter esta tendência, que é uma tendência que eu próprio também acho preocupante, de desvalorização da informação, etc. É mudando a cultura, é fazendo as pessoas sentirem que em elas próprias já que a informação se distribui com tanta facilidade, que o nosso papel enquanto cidadãos é sermos em parte responsáveis pela produção da informação, em vez desta noção, a meu ver, um pouco antiquada de pagar pelo consumo. Não, nós pagamos pela produção de informação e nós enquanto cidadãos temos em certa medida o dever moral de o fazer e ganhamos com isso em termos da qualidade da democracia e da qualidade de políticas públicas que depois nos favorecem e portanto trata-se de o segredo e a aposta devia ser em mudar a cultura neste sentido. Eu acho, portanto, acho que é uma perspectiva que só vai levar ao enfraquecimento da nossa democracia e, na verdade, acho mesmo que é um perigo muito, muito grave. E pronto, por isso folgo em saber que há quem se preocupe, quem se queira mobilizar e por isso gostei muito do vosso apelo e quis participar. Obrigado, nós agradecemos. Dizer justamente que aqui na praça onde nós estamos e que são cada vez mais os manifestantes que aqui se juntam, não estão
os meios de comunicação tradicionais. Portanto, nem temos nem jornal, nem telejornal, nem rádios, nada. Portanto, se não fosse justamente a internet, e neste caso o podcast à conversa com, este protesto passaria em branco do conhecimento da população geral. Sim. Já agora, o que te leva a seguir o podcast à conversa com? Já que és um caro ouvinte? Olha, por acaso eu comecei a seguir quando veio a propósito da vossa cobertura do CETA, dos Acordos de Comércio. Sim, já foi há cerca de meio ano. Sim, foi nessa altura. Portanto, na altura até fizeram uma entrevista com o Bruno Góis. Com o Bruno Góis, precisamente faz parte de uma plataforma. Se não me engano, é o episódio número 38. Assim de cabeça, acho que é o 38. Portanto, já nos segues há bastante, porque estamos quase nos 90, portanto, é por aí. Mas, desculpa, continua. Não, mas foi precisamente, portanto, quando foi nessa altura, eu fazia parte da plataforma que ele também integra, eu soube que ele ia dar a entrevista e a partir daí fui acompanhando. E gostas daquilo que é produzido? Sim. Obrigado. João Vasco, muito obrigado pelas tuas palavras e também por nos partilhares aqui connosco as suas preocupações em relação a esta ameaça do artigo 13 e 11 também, que a União Europeia nos querem fazer aplicar. Caros ouvintes, mantemos em contato. Ok. Está no máximo. Os artigos em questão são os artigos 13 e 11. O artigo 13 corresponde a um filtro na internet, um filtro de upload para sites, plataformas, que consistam em conteúdo gerado por utilizadores, certo? Porquê que isto é um problema? Porquê que estes filtros de upload são um problema? Estes filtros funcionam mal. Não há tecnologia que filtre uma coisa que é copywritten de uma coisa que não é. Uma coisa que é propriedade intelectual de uma coisa que não é propriedade intelectual. Estes filtros iam acabar por apanhar conteúdo como conteúdo educacional, sátira, crítica, paródia e memes. Memes, pessoal, os memes, talvez nos memes. Mas agora a sério. A responsabilidade e a autoridade sobre aquilo que constitui ou não uma violação de copyright ia residir nas empresas e nas plataformas de conteúdo, o que significa que íamos sofrer uma espécie de censura privatizada, certo? E isto não pode ficar assim, e não vamos permitir isso. 57 organizações de direitos humanos assinaram uma carta aberta ao Parlamento Europeu e chamaram-lhe uma limitação à liberdade de receber e de difundir informação. 70 especialistas da internet, incluindo o Tim Berners-Lee, que é o fundador da internet, disseram: torna a internet uma ferramenta para controle e vigilância automática dos utilizadores. Mais uma vez, é censura privatizada. Artigo 13, o filtro de upload. O artigo 11 é aquilo que chamamos uma taxa para links para artigos jornalísticos que contenham um resumo ao lado do link do artigo. Isto é um problema porque pode fomentar o pensar de fake news e limitar o acesso à informação livre na internet. Estas duas medidas contribuem para a sedimentação e a consolidação de poder de gigantes da internet e de monopólios e prejudicam seriamente negócios pequenos, sites e plataformas pequenas e criadores independentes. Mais uma vez, isto não passará. Ok, agora podemos passar ao jogo. Vamos fazer um jogo. A Beatriz vai ser a vossa apresentadora. Olá, sou Beatriz. Temos umas quantas perguntas. Vamos todos pôr-nos aqui numa linha, naquela linha vermelha no chão. Se eu conseguirem ver, eu vou para lá e a Beatriz vai tomar o meu lugar. Vamos jogar ao jogo para termos melhor noção de como é que esta web nos pode impactuar. Um amigo nosso, o Duarte, está ali. Duarte, mostra-te. Este é o Duarte, palmas para ele. O Duarte vai representar os interesses das grandes corporações. O Duarte vai representar os interesses das grandes corporações. Ok. Podes explicar em inglês? O que vai acontecer, Lopes aqui ao meu lado vai dar as instruções em português e depois eu vou traduzir em inglês para alguns amigos nossos que falam inglês e para turistas, ok? So, we're about to start the game. If you want to join, you have
have to be by the red line in the floor, okay? Okay. Ok, vamos começar. Um passo para trás se partilhas memes. Go a step back if you share memes. 2 passos para trás se fazes memes. Go 2 step backs if you make memes. Um passo para trás se obtens notícias através de plataformas online e ou redes sociais. Go a step back if you get your news from online platforms or social network sites. 5 passos para a frente se usas vigilância e censura para controlar as massas. Go 5 steps ahead if you use vigilance and censure to control the masses. 3 passos para trás se crias ou utilizas software open source. Go 3 steps back if you create or use open source software. 3 passos para a frente se tens pelo menos 15 advogados. Go 3 steps ahead if you have at least 15 lawyers. 2 passos para trás se ensinas ou aprendes pela internet ou com recurso à mesma. Go 2 steps back if you teach or learn through the internet or with resource online. 5 passos para trás se és músico, artista ou outro tipo de criador de conteúdo independente. Go 5 steps back if you're a musician, artist or another type of independent content creator. 5 passos para a frente se crias ou publicas fake news e desinformação. Go 5 steps ahead if you create or share what's called the fake news. 2 passos para trás se fazes covers, remixes, DJ sets ou samples. Go 2 steps back if you make covers of music, remixes, DJ sets or samples. Um passo para trás se és um académico, cientista ou estudante do ensino superior. Go 1 step back if you're an academic, scientist or a university student. Um passo para trás se fazes ou beneficias de reviews de tecnologia, música, etc. Go 1 step back if you make or benefit from technology and music reviews. Um passo para a frente se és um político sem noção. Go 1 step ahead if you're a politician without notion. Um passo para trás se é... 5 passos para trás se começaste, trabalhas ou fazes negócios com uma startup. Go 5 steps back if you started working or deal with a startup. 25 passos para a frente se fazes parte de uma grande empresa ou corporação da internet. 25 steps to the front if you're part of a big company or internet corporation. Yep, 25. So that's it, guys. Can you see where you're standing? Conseguem ver onde estão? É aí que vocês vão estar, vocês estão ali a passar. Se esses artigos passarem. As grandes corporações estão ali à frente. Os interessados estão representados. E vocês estão aí atrás. Especialmente os criadores de conteúdo, ou aqueles que usufruem do mesmo. Que somos todos nós. Obrigada. Depois de ouvirmos aqui um ouvinte, manifestantes anónimos, temos agora aqui alguém que representa a D3, uma associação de direitos que nos vem falar, sobretudo, o que é que está em causa com este artigo 11 e artigo 13. E no artigo 13 estão em causa filtros de censura que vão obrigar as plataformas, as grandes plataformas que recebem conteúdo de utilizadores e disponibilizam a outros utilizadores, a utilizarem filtros que vão reconhecer aquilo que é enviado. Por exemplo, o YouTube vai ter que reconhecer os vídeos que são enviados ou a música que é utilizada. E caso esses conteúdos constem numa lista em que não há autorização dos detentores de direitos para que esse conteúdo seja utilizado, vai simplesmente ser rejeitado, vai ser censurado. Isso é um problema para já, porque estamos a lidar com problemas de liberdade de expressão de uma maneira muito errada, porque nunca... problemas de liberdade de expressão não devem ser lidados com censura. Se houver problemas a posteriori, isso pode ser resolvido e é o que já acontece atualmente no YouTube, sim. Se houver um problema, a plataforma é obrigada a remover o conteúdo assim que for notificada. Penso que a expressão é de modo diligente. Sim. E se não o fizer, é responsabilizada. E o que está aqui em causa, no artigo 13º, é inverter, é acabar com esse regime
e responsabilizar as plataformas tal como se fossem as próprias plataformas a publicar os seus conteúdos, em vez de ser plataformas que dão alojamento a conteúdos terceiros. E, portanto, estás aqui solidário com esta manifestação. Exatamente, na Associação de Editores tem estado muito ativa nestas matérias e estamos a tentar intervir publicamente e principalmente convencer os nossos eurodeputados a rejeitar esta medida. E como é que prevês que seja o desfecho? Tem estado muito complicado, mas ao mesmo tempo equilibrado, portanto pequenas mudanças podem fazer virar o jogo. Muito bem. Qual é, para ti, o que é que tu usas mais, o que é que tens medo de perder? Se quer seja, fizemos há pouco, estavam aqui a fazer o jogo dos memes, dos copyrights, de DJs, do remix, tudo isso. O que é que tu usas, se é que usas, e o que é que tens medo de perder de utilização? O meu principal problema com este artigo 13º é que estamos a conceder uns sistemas de censura sem que haja razão para isso, e são sistemas que podem ser utilizados para outras áreas. Por exemplo, já há ministros no Conselho da União Europeia que querem estender os filtros também às fake news, e depois vamos ter também estendê-los a outros países a quererem estender. No caso das fake news, vai ser outro grande problema de quem é que decide o que é que são fake news, não é? E estamos a regular a internet da pior maneira possível, sistematicamente. Muito bem. Obrigado pelo teu contributo. Uma mensagem para os nossos caros ouvintes. Por favor, vão ao site saveyourinternet.eu, .eu, EU, em português. Ficará na descrição. Exatamente. E informem-se e atuem. Vai haver uma votação já na semana que vem, no dia 5, em princípio. Mas a votação... Dia dos meus anos, esperemos então que... vai correr bem. Espero bem que sim, não é? Mas a votação final em plenário pode ir calhar alguns entre outubro e início dos próximos anos, portanto mantenham-se atentos a este tema, porque vamos ter que voltar a falar dele e vamos ter que provavelmente voltar para a rua. Sendo que aí estaremos mais ou menos a 6 meses das eleições sim, dependendo europeias. Se este voto para a semana for de rejeição do mandato da Comissão de Assuntos Jurídicos para iniciar negociações com o Conselho e a Comissão, aí a votação final em plenário vai calhar já muito perto das eleições e vai-nos facilitar muito a vida, porque os Estados em períodos de eleições têm tendência a estar muito mais receptivos às opiniões dos eleitores. Esperemos que seja um benefício, sim, não é? Que estejamos agora a sofrer um bocadinho, exatamente, se calhar por antecipação, eventualmente, mas por precaução, não é? Mas que à data se resolva o problema, não é? Exatamente. Obrigado mais uma vez. Dizer-vos que é um gosto o podcast associar-se a esta causa, que é a defesa da liberdade na internet. Nós conhecemos a internet como um sítio livre, onde podemos gostar, comentar, partilhar. São estas as palavras da internet, são estas as palavras que nós usamos. Mas, se estamos com este artigo na busca de acabar com as fake news, elas não irão acabar. Porquê? Porque estes artigos protegem única e exclusivamente os grandes do capital, os grandes das empresas, os grandes da comunicação. E, caros amigos, olhem à vossa volta e vejam quanta comunicação social temos aqui. Nenhuma! E por isso, meus grandes amigos, é importante partilharmos estes vídeos que agora o podcast está a lançar, para que consigamos mostrar a todos e a todas que esta manifestação existiu, tem impacto e está de acordo com as muitas manifestações que estão a decorrer por toda a Europa. Portugal está a ser pioneiro na Europa Ocidental. E isto é algo que nos deve orgulhar e muito. Mas deixem-me que eu vos diga mais uma coisa, que é, imaginem o mundo sem internet, ou imaginem, melhor dizendo, a China, a Coreia do Norte, com internet livre. Há muito que o regime já teria acabado, como acabaram os regimes no Norte de África.
um após outro, graças à livre circulação de ideias, de pensamentos, que todos nós, a partir dos nossos smartphones, comunicações que nós temos, canais, páginas, aquilo que é livre. Mas deixa que eu vos traga aqui uma palavra de consolo, mas também de apoio da Europa. Antes de vir para aqui, pude falar com alguns amigos meus, que são deputados do Parlamento Europeu, alguns são assessores de deputados do Parlamento Europeu, e da esquerda à direita, de Portugal à Polónia, há uma mensagem muito clara, e estas palavras são para vocês que estão aqui a manifestar-se, que é um grande abraço da Europa para todos nós que estão solidários connosco e que, segundo aquilo que andam a dizer, da esquerda à direita, de Portugal à Polónia, esta medida não irá passar no próximo dia 5 de julho, e somos nós quem consegue fazer isto, quem consegue vergar a Europa aos seus povos, aos seus cidadãos europeus, porque a Europa é nossa, a Europa é dos europeus, e nós não nos iremos calar, nem que seja com o microfone ou com próprias cordas vocais. Por isso, meus grandes amigos, obrigado por terem respondido ao apelo, por terem marcado aqui a presença e termos feito chegar desde aqui Lisboa, mas também um grande abraço para os nossos companheiros no Porto. Conseguimos levar a nossa voz a Bruxelas, aos gabinetes onde muitos eurodeputados se escondem e querem ignorar os seus cidadãos que o elegem 5 em 5 anos. Amigos, muito obrigado pela vossa presença. Foi um gosto estar aqui convosco, aqui no Largo Luís Camões. Obrigado e força a todos vocês. Obrigado. Ok, pessoal, muito obrigado por terem aparecido. Isto é um momento histórico para a liberdade da internet em Portugal. Acreditem, quer não. Mandem um abraço aos nossos amigos da Europa. Content Creator. Yeah! Yeah! Cheese! Liberdade! Vindos! Obrigado por terem aparecido.